Lendo Srila Prabhupada Lilamrita, quinto volume, começando o capítulo 3. Prabhupada adiara para o Goura Purnima, o dia do aparecimento do Sr. Chaitanya, 29 de fevereiro de 1972, a cerimônia de lançamento da pedra fundamental em Mayapur. Ele requisitara um grande festival com pandal e refeição grátis para os convidados. Seus discípulos de todo o mundo compareceriam. Tenho muito desejo de realizar essa cerimônia neste ano com todos os meus estudantes. É um dia muito importante e será um grande serviço a Srila Bhaktivinoda Thakura e seu filho Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Sendo assim, por favor, providenciem esse programa. Em dezembro, quando por causa de Bangladesh eclodiu perto de Mayapur a guerra entre Índia e Paquistão, o governo indiano proibira que os estrangeiros ficassem na área norte da Bengala Ocidental. Os devotos retiraram, voltando algumas semanas mais tarde, quando a guerra havia terminado. Eles continuaram a providenciar o festival e alguns dias antes de Goura Purnima, Prabhupada chegou para ficar com eles. Ao ver fixado em estacas de bambu um cartaz, "Bem-vindo, Srila Prabhupada", Prabhupada comentou: "Não sei se meus irmãos espirituais gostarão disso." Ele já ficara sabendo que alguns de seus irmãos espirituais discordavam do fato de que ele ter aceitado o mesmo título do mestre espiritual deles, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Na verdade, ele não aceitara o nome, senão que seus discípulos deram-lhe o nome há alguns anos nos Estados Unidos. Em maio de 1968, enquanto em Boston, Prabhupada estivera ditando uma carta e mencionara a seu secretário que falar Swamiji era dirigir-se ao mestre espiritual com um título que lhe era de terceira classe. "Então por que chamamos o senhor de Swamiji?" perguntara seu secretário. "O mestre espiritual", replicara Prabhupada, "é habitualmente tratado por nomes como Gurudev, Vishnupada ou Prabhupada." "Podemos chamar o senhor de Prabhupada?" perguntara seu secretário. Prabhupada replicara: "Sim." Ao que seus discípulos deixaram de chamá-lo Swamiji e passaram a tratá-lo de Prabhupada. Um dos discípulos fizera mais indagações sobre o significado da palavra e publicaram uma dissertação na revista De Volta ao Supremo. Prabhupada. A palavra Prabhupada é nos círculos religiosos védicos um termo de máxima reverência e significa um grande santo mesmo entre os santos. Na realidade, a palavra tem dois significados. Primeiro, aqueles a cujos pés espada existem muitos prabhus, um termo que significa mestre, e que os discípulos de um guru utilizam para se dirigirem um ao outro. O segundo significado é aquele que sempre se encontra aos pés de lótus de Krishna, o Mestre Supremo. Na linha de sucessão discipular através da qual a consciência de Krishna é transmitida à humanidade, tem havido um bom número de personalidades com tanta importância espiritual ao ponto de serem chamadas de Prabhupada. Srila Rupa Goswami Prabhupada executou a vontade de seu mestre Chaitanya Mahaprabhu e por isso ele e seus Goswamis associados chamam-se Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur executou a vontade de Srila Bhaktivinoda Thakura e por isso também é tratado como Prabhupada. Nosso mestre espiritual, Om Vishnupada Ashtotarasata Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada,
Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj tem da mesma forma executado a vontade de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada em trazer ao mundo ocidental a mensagem do amor a Krishna. E por isso nós, americanos e europeus, servos humildes de sua divina graça, de todos os diferentes centros do movimento de Sankirtana, temos seguido os passos de Srila Rupa Goswami Prabhupada e preferimos tratar sua graça, nosso mestre espiritual, como Prabhupada. E ele gentilmente disse sim. Todas as pessoas interessadas ficaram felizes com o título Prabhupada e ninguém previra a inveja que o nome provocaria. Como poderia Prabhupada competir com a honra que cabia a seu próprio mestre espiritual? Ele se estabelecera como servo humilde de seu mestre espiritual. Os membros da ISKCON não viam nenhum inconveniente em chamar seu mestre espiritual de Prabhupada, e nada poderia haver que os impedisse. Ele era o Prabhupada deles. Eles chegaram a imprimir a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada em seus convites para o festival de Gopurnima. Mas Prabhupada sabia que, com isso, alguns de seus irmãos espirituais mais criticadores franziriam o senho. Ao inspecionar as acomodações habitacionais destinadas aos devotos, Prabhupada encontrou espaçosas tendas brancas de lona, uma para os homens e outras para as mulheres, com iluminação fluorescente por dentro. Uma grande tenda de pandal erguia-se central às outras tendas. Uma pequena tenda nos fundos fazia às vezes de cozinha. Bem ao redor do pequeno conjunto havia campos de arroz. Por conseguinte, o terreno era levemente molhado e os campos úmidos favoreciam o aparecimento de mosquitos grandes que emergiam ao pôr do sol. As condições eram primitivas, mas muitos desses devotos eram os mesmos discípulos que durante 1 ano e meio viajaram com Prabhupada pela Índia, ora vivendo em dharmashalas barracentas com aposentos vazios, ora morando em tendas frias em Allahabad. Os devotos não vieram a Mayapur para sentirem-se confortáveis, senão para servirem Prabhupada. Nos anos futuros, como consequência de seus esforços, muitos e muitos devotos seriam capazes de reunirem-se confortavelmente em Mayapur, nos espaçosos prédios que Prabhupada estava planejando construir. Ciente de que esses ocidentais não estavam habituados à austeridade de viver na Índia, Prabhupada desejava providenciar facilidades de modo que seus discípulos pudessem se sentir confortáveis e, durante sua permanência na Índia, fossem capazes de se concentrarem na vida espiritual sem que houvesse inconvenientes que os distraíssem. Por isso, ele os incentivava a ajudar de diversas maneiras a estabelecer um prédio em Mayapur com água corrente, eletricidade e outras regalias. A habitação de Prabhupada era uma choupana bengali simples, de um pouco mais de 1 metro quadrado, com um chão barrento. Havia uma delgada separação entre o quarto principal e os aposentos dos servos. Em frente havia uma pequena varanda e atrás um jardim onde Prabhupada podia sentar-se e tomar massagem. Também nos fundos havia uma bomba manual para banhar-se e uma dependência anexa. Quando os devotos pediam desculpa a Prabhupada por providenciarem uma residência tão humilde, ele replicou que gostava da simplicidade natural. Mesmo se vocês me construírem um maior palácio, disse ele, ainda assim eu preferiria morar aqui. Enquanto levava uma vida tão simples em Mayapur, Prabhupada falava de sua visão de um grandioso projeto que ainda aguardava a concretização. Embora as deidades de Radha Madhava, a quem ele adorara no Ardha Kumbha Mela de 1971 em Allahabad, estivessem instaladas numa tenda, ele falava a respeito de um palácio de mármore.
Ele também falava acerca de acomodações de primeira classe para convidados e devotos, embora até então eles tivessem pouco a oferecer. Vivendo de maneira simples e alegre em sua cabana de palha, ele reunia seus discípulos e contava-lhes seus planos. A seu pedido, os devotos construíram um pequeno modelo do primeiro prédio principal proposto, e havia também esboços do Templo da Compreensão Humana. Ele disse que queria construir uma cidade de Mayapur, com aposentos para cada uma das 4 classes sociais da instituição Varnashrama. Tatpara diz o seguinte: ao ir para os países ocidentais, Prabhupada era entrevistado por grandes personalidades, mas ao vir para Mayapur, ele conversava tão amigavelmente, às vezes tomando suco ou dando instruções e levando uma vida simples como um camponês. Os devotos ocidentais às vezes pensam que Prabhupada só tem uma lila, a de um grande rei. Mas ao vir para a Índia, ele é tal qual outra pessoa. Ele ria e conversava como um amigo. Bhavananda. Em sua casa de palha, Prabhupada sentava-se numa plataforma de bambu. Havia uma cama e algumas esteiras no assoalho. Isso era tudo. Ele ficava mais feliz ali do que em qualquer lugar. Também instalamos um ventilador lá, e Prabhupada gostou disso. Ele gostou porque isso era tão simples. Havia uma casinha, mas ele não se importava nem um pouco com isso. Ele estava deliciando-se com tudo. Naquela época, ele designou Jayapataka e a mim como co-diretores de Mayapur. Ele colocou 4 signatários na conta bancária para a construção do prédio. Na Índia, só para abrir uma conta é muito difícil. Estávamos vendo esta faceta de Prabhupada, onde ele era muito estrito, pois sabia as dificuldades em que alguém pode se meter. Caso você não preencha os formulários adequados, o banco não pode suster seu dinheiro. Ou talvez a pessoa queira fechar sua conta e eles não deixam. Nossa atitude era expansiva, éramos criançolas. Então Prabhupada estava nos treinando em manter as contas e administrar. Jananivasa. A primeira vez que Prabhupada veio ver as deidades, ele disse: quem está vestindo as deidades? Alguém respondeu: Jananivasa. As deidades sem nenhuma decoração estavam tão somente postadas numa plataforma de ladrilhos. Elas estavam simplesmente postadas ali, mas Prabhupada contemplava tão amorosamente. Ele costumava vir e receber darshanam todos os dias. Certa vez ele foi ao aposento das deidades e eu não estava por lá. Havia umas pessoas indianas recebendo darshanam e eu fora pegar-lhes uma revista de volta ao Supremo num compartimento cerca de 3 metros de distância. Quando voltei, Prabhupada estava lá. Ele também estava recebendo darshanam, mas disse: você deve sempre ficar aqui, as pessoas chegam e não encontram ninguém aqui. Eu disse: Srila Prabhupada, só fui pegar uma de volta ao Supremo, fica só a 3 metros de distância. Mas ele olhou-me como se estivesse dizendo: você está se defendendo novamente, inventando desculpas. Então ele disse a Bhavananda: esse rapaz Jananivasa deve receber alguma ajuda. Ele não pode fazer tudo. Ele é uma pessoa comum. O festival de Gopurnima, que durou 5 dias, apresentou Kirtana de 24 horas, com grupos de devotos cantando em revezamento de 2 horas. Toda manhã, o grupo principal de devotos formava uma procissão de Kirtana e saía para visitar as paisagens sagradas de Navadvipa. A árvore de ninho sob a qual o Sr. Chaitanya nasceu,
a casa de Srinivasacharya, onde o Senhor Chaitanya e seus associados realizaram Kirtana noturno, o local onde Kasi tentara parar o Sankirtana do Senhor Chaitanya, a residência de Bhaktivinoda Thakur. Prabhupada contou aos devotos que frequentemente Bhaktivinoda Thakur havia se postado defronte dessa casa, de onde olhava para o outro lado do Jalangue, em direção ao local onde Srila Prabhupada tinha agora sua terra. Por todo o dia, especialmente à noite, os devotos reuniam-se no palco do Pandal de listras alaranjadas, enquanto Radha Madhava postava-se no centro do palco, dentro de uma tradicional Sinhasana bengali, de talos de bananeira entalhados, cobertos de lâminas coloridas e guirlandas de flores. Prabhupada deixava seus discípulos fazer a maior parte do discurso público, onde Achyutananda Swami, discorrendo em bengali, era o orador principal. Centenas de pessoas entravam e saíam no fluxo contínuo e os devotos distribuíam revistas de volta ao Supremo, escritas em bengali, inglês e hindi. Nas noites eles apresentavam um show de slides ou um filme. Prabhupada, de sua janela, estava especialmente satisfeito em assistir à distribuição de prasadam, com centenas de aldeãos acocorando-se em longas filas, comendo khichari em pratos redondos de folha. Continue isso para sempre, Prabhupada dizia aos seus discípulos. Sempre distribuam prasada. Mesmo sem um prédio, a pregação de Prabhupada em Mayapur era significativa. Enquanto outras matas circunvizinhas também observavam Gora Purnima, mormente hospedando viúvas residentes em Calcutá, que pagavam uma taxa para morar alguns dias num templo e visitar os lugares sagrados de Navadvipa, o programa de Pandal de Prabhupada era a celebração mais vigorosa e atraía a maioria dos visitantes. Prabhupada dizia que, sem pregação, a terra natal do Sr. Chaitanya Mahaprabhu perdia a razão de existir. Exceto nesta época do ano, muitas pessoas visitavam Mayapur. O que é mais importante? Perguntou Prabhupada. A terra natal do Sr. Chaitanya ou suas atividades? São suas atividades, seu karma. Suas atividades são mais importantes que seu jama, ou terra natal. As atividades do Sr. Chaitanya era cantar Hare Krishna e distribuir a todas as pessoas o amor por Deus, e essa deveria ser a atividade dos devotos em Mayapur. No dia de Gora Purnima, 10 sannyasis, irmãos espirituais de Prabhupada, vieram para, juntamente com os discípulos de Prabhupada e centenas de visitantes, participarem da cerimônia de consagração e de lançamento da pedra fundamental. Prabhupada estava cortês e amável para com seus irmãos espirituais e estava satisfeito de que todos eles podiam sentar-se juntos para consagrarem a sede mundial da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Sentado numa almofada próxima à arena de sacrifícios, cantando em contas de japa, Prabhupada iniciou 6 devotos bengalis e otorgou a ordem de sannyasi a um jovem discípulo americano. Em seguida, os irmãos espirituais de Prabhupada falaram, cada um manifestando seu apreço pelo trabalho de Prabhupada no Ocidente. Enfim, todos eles reuniram-se ao redor do buraco de 0,5 metro quadrado de largura por 4,5 metros de profundidade, conforme as escrituras. Coletaram-se certos artigos para serem colocados dentro do buraco, 5 espécies de flores, 5 classes de cereais, 5 classes de folhas, 5 classes de metais, 5 classes de néctares, 5 tipos de cores, 5 classes de frutas, 5 classes de joias. O irmão espiritual de Prabhupada, Puri Maharaj, desceu uma escada para dentro do poço para colocar cocos e folhas de bananeira num pote e reunir isso juntamente com flores sobre o altar de tijolos.
Em seguida, Prabhupada entrou no buraco carregando uma caixa com uma murti de Ananta Shesha de ouro e com os olhos de rubi. Ante aquela manhã, em sua cabana, Prabhupada mostrara confidencialmente a murti a alguns discípulos. Este é o Sr. Ananta, disse ele, a serpente que serve de cama na qual o Sr. Vishnu descansa. Ele sustentará o templo sob sua cabeça. Prabhupada colocava agora Ananta Shesha sobre o altar de tijolos e voltou subindo a escada. Então, com o convite bem-aventurado de Prabhupada, todos passaram a jogar oferendas de flores e dinheiro seguidas de punhados de terra. Embora os irmãos espirituais de Prabhupada houvessem louvado o trabalho por ele realizado no dia de Gora Purnima, vários deles regressaram alguns dias depois para reclamar do fato de ele utilizar o título de Prabhupada. Prabhupada pediu que seus discípulos deixassem a sala. Quando eles estavam sozinhos, um dos irmãos espirituais sannyasis pôs-se a desafiar Prabhupada em Bengali. Por que você está utilizando Prabhupada? Você não tem nenhum direito. Esse é o título de nosso Prabhupada. Você não pode tirá-lo. Eu não tirei, replicou Prabhupada. Eles estão me chamando de Prabhupada. O que posso fazer? Embora o irmão espiritual sannyasi passasse então a criticar Prabhupada por não se unir à pregação deles e por outorgar aos ocidentais o cordão sagrado e ordem de sannyasa, os irmãos espirituais queriam especificamente uma explicação do porquê dele usar o título de Prabhupada. Brahmananda Maharaj chamou Prabhupada: traga uma cópia de meu papel timbrado. Quando Brahmananda Swami regressou com o papel, Prabhupada mostrou a seus irmãos espirituais. No cabeçalho lia-se Tridandi Goswami A.C. Bhaktivedanta Swami, sem Prabhupada. Isso provava que ele próprio não utilizava o título. Esta demonstração simples apaziguou seus irmãos espirituais e ele então convidou para tomarem prasadam consigo, enquanto seus discípulos serviam. Mais tarde, em sua cabana, Prabhupada conversou com seus discípulos sobre a inveja. Ele disse que o devoto poderia julgar seu próprio avanço ao sentir o quanto ele era livre da inveja. No mundo espiritual, a inveja era notável por sua ausência. Embora todos os associados liberados de Krishna estivessem dando tudo de si para servir a Krishna, numa espécie de competição, todos estavam satisfeitos um com o outro. Se Radharani ou uma golpe favorita agradasse a Krishna, as outras golpes não maldavam dela, mas pensavam: oh, com que primor ela serviu a Krishna! Deixe-me eu tentar oferecer algum notável serviço a Krishna, de modo que ele fique ainda mais satisfeito. Ter inveja era materialismo. Prabhupada desejava que seus irmãos espirituais tivessem adotado um ponto de vista diferente. Ele queria que eles não se importassem com o fato de seus discípulos chamarem-no de Prabhupada. Também ficava sentido de que alguns de seus irmãos espirituais não pudessem sinceramente louvar seu trabalho. Se Bhaktisiddhanta Sarasvati estivesse trabalhando exitosamente através dele, por que deveriam sentir-se perturbados? Por que não aceitar o trabalho dele e ficar feliz por a missão do Sr. Chaitanya Mahaprabhu estar sendo propagada com eficiência? Eles deveriam encarar isso como sendo o trabalho de Bhaktisiddhanta Sarasvati, o trabalho do próprio mestre espiritual deles. Esse trabalho também lhes cabia, era a responsabilidade deles. E eles deveriam reconhecer que através de Bhaktivedanta Swami Maharaj, o trabalho estava sendo realizado com muito esmero.
Na cerimônia eles lhe louvaram o trabalho. Assim, se não se importavam em elogiá-lo, então por que não admitir que para centenas de ocidentais a quem ele salvara do inferno, ele era Prabhupada, aquele singular devoto puro a quem sempre viam como estando sentado aos pés de lótus de Krishna. Em termos de livros autorizados, produzidos e distribuídos, de número de devotos iniciados e ocupados em serviço devocional, e de número de templos abertos, ninguém se lhe podia comparar. É claro que, em certo sentido, todos os irmãos espirituais de Prabhupada eram igualmente dignos de louvor, conquanto seguissem as instruções básicas de Bhaktisiddhanta Sarasvati, cantassem Hare Krishna e evitassem a vida pecaminosa. Mas caso fosse para se fazer análises ou críticas com semelhante escrutínio, então que os registros de pregação fossem prescrutados. Quem antes de mais nada estava espalhando a misericórdia do Senhor Nityananda e realizando portentosas concretizações em prol de Bhaktisiddhanta Sarasvati, conquistas que antes pareciam impossíveis. Segundo Chaitanya Charitamrita, se um pregador pudesse propagar o cantar de Hare Krishna, então poder-se-ia aceitá-lo como dotado de poder por Deus. Com certeza Prabhupada era dotado de poder, e mesmo assim portava-se muito humildemente, sem nenhum auxílio alheio. Repetidas vezes ele convidara seus irmãos espirituais a unirem-se a ele no Ocidente e aceitarem suas posições a seu lado como pregadores do movimento para a consciência de Krishna. Por que não se apresentaram para ajudá-lo na missão do mestre espiritual deles? Ao invés de reclamar dele, o único irmão espiritual que estava executando a missão de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Entretanto, não cabia aos discípulos de Prabhupada criticar, e ele advertia-os com firmeza de que eles não tinham condição de fazer isso. Eles deveriam tratar os irmãos espirituais dele como discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati e, portanto, como estando no mesmo nível de seu próprio mestre espiritual. Contudo, os discípulos de Prabhupada ficaram sentidos ao ver essa falta de respeito pelo mestre espiritual deles. Eles poderiam ser humildes e não protestar, mas como podiam mostrar afeto a pessoas que lhes criticavam o mestre espiritual e seu movimento para a consciência de Krishna? Após o festival de 5 dias, Prabhupada partiu de Mayapur rumo a Vrindavana, onde planejava realizar outra cerimônia de abertura de terreno. A terra de Mayapur ainda não desenvolvera nada, e Prabhupada insistia com seus discípulos na Índia para que continuassem a coletar os fundos necessários. Estamos fazendo um plano muito suntuoso em Mayapur e se todos vocês juntos puderem dar forma a esse plano, ele será ímpar no mundo inteiro. Será um centro mundial de ensino da vida espiritual. Estudantes de todo o mundo virão e revolucionaremos as tendências ateístas e comunistas de filósofos patifes. Logo devemos assumir a responsabilidade por essa tarefa monumental. Nem por um único momento ficaremos sem pensar na ISKCON. É isso que eu peço a todos vocês. Fevereiro de 1972. Durante o período em que Prabhupada esteve ausente de Vrindavana, os devotos foram incapazes de dissuadir o Sr. S. a conceder permissão legal para ISKCON utilizar a terra. Prabhupada orientara insistentemente um de seus devotos nascidos na Índia, Kshirodakashayi, para adquirir do Sr. S. uma escritura real. Kshirodakashayi pressionara o Sr. S. e, ao ver a indecisão deste, falara com a Sra. S. e então com ambos.
O senhor e a senhora S. concordaram que, como não podiam decidir, colocariam o assunto perante a própria Srimati Radharani. A senhora S. pedira que Kshirodakashayi pegasse 2 pedaços de papel e um escrevesse sim e no outro escrevesse não. Ela dobrou-os e colocou perante a deidade de Radha Krishna da família. Ela pediu então que Kshirodakashayi apanhasse um dos papéis. Kshirodakashayi fizera isso e na presença do senhor e senhora S. e de Radha e Krishna abriram o pedaço de papel no qual estava escrita a palavra sim. Ao tomar conhecimento da notícia, Prabhupada ficara contente. Estou especialmente satisfeito por você ter conseguido a terra de S para Krishna. Agora, cooperando, ergamos um maravilhoso templo aí em Vrindavana. Em março de 1972, Prabhupada regressou a Vrindavana para assinar um contrato com o Sr. S. para realizar a cerimônia de inauguração do terreno. Com permissão dos Goswamis do templo de Radha Damodara, ele providenciou aposentos para os seus discípulos, de modo que tivessem um lugar para residir enquanto o templo em Ramanaret estivesse em construção. Yamuna fala o seguinte: aconteceu exatamente que na manhã em que os Goswamis assinariam um contrato com Prabhupada para o uso dos cômodos no Radha Damodara, faltou luz elétrica. A única máquina de escrever que o secretário de Prabhupada tinha era elétrica, de modo que lembrei a Prabhupada que eu era treinado em escrever caligrafia. Eu tinha comido minhas canetas de escrever, de modo que Prabhupada fez imediatamente o rascunho do tipo de letra que ele queria. E eu levei isso para o outro quarto, sentei-me e redigi um contrato com alto relevo dourado em todas as letras maiúsculas. Dentro de 15 minutos apresentamos a Srila Prabhupada. Perante os Goswamis, Prabhupada, sentindo prazer, segurou o documento e disse: vejam só. Meus discípulos são peritos em tudo. Agora permitir-se-ia que os devotos residissem acima de seus aposentos no templo de Radha Damodara. E também teriam acesso a seu quarto para fazerem limpeza do mesmo. Prabhupada pediu que haver algo escrito para a preservação de seus aposentos no templo de Radha Damodara numa ocasião grandiosa. Para fechar o acordo referente à terra de Ramanaret, Prabhupada e o Sr. S. encontraram-se na corte do magistrado em Mathura. Na presença de advogados, eles completaram as formalidades. Ter adquirido uma boa extensão de terra em Vrindavana era visto por Prabhupada como a graça de Krishna. E ao escrever para os seus secretários GBCs nos Estados Unidos, pediu-lhes que enviassem tantos homens quanto possível para ajudar o novo projeto. Ele descreveu suas intenções de erguer um centro esplêndido para, em nome de Rupa e Jiva Goswami, reviver a vida espiritual em Vrindavana. Prabhupada informou a Kshirodakashayi: quero que nessa ocasião seja preparada uma enorme quantidade de prasada. Devem-se convidar todos os homens de Vrindavana e todos eles devem tomar prasada. 2 dias mais tarde, com 100 pessoas comparecendo, Prabhupada oficiou a cerimônia de lançamento da pedra fundamental em Ramanaret. Aqui também ele desceu no poço cerimonial e colocou a deidade de Ananta, sobre cuja cabeça o templo descansaria. Porém, mais tarde, naquela noite, a terra foi atacada. Uma idosa viúva indiana
com fama local de sado, ficou furiosa com o fato de o Sr. S. não lhe ter dado a terra que ela pedira várias vezes. Durante a noite, ela enviou gundas para demolir os alicerces de tijolo da cerimonial pedra fundamental e para profanar o poço, que exatamente naquele dia fora enchido com flores e objetos religiosos. Os gundas cavaram até abrir o buraco, atiraram lixo dentro dele e roubaram o cartaz que anunciava o novo proprietário da terra. Prabhupada estava em seu quarto no templo do Irada Damodara quando tomou conhecimento do que acontecera. Ele ficou irado e falou para seus discípulos mostrarem o contrato à polícia. Naquela noite, vários policiais montaram guarda no terreno e quando os gundas contratados chegaram novamente, a polícia interceptou-os e avisou que se causassem qualquer outros distúrbios, seriam detidos. E esse foi o fim disto. Prabhupada várias vezes dissera que quando alguém se converte em devoto, ele ganha muitos inimigos. O incidente também serviu para confirmar a convicção de Prabhupada de que logo após a tomada de posse da terra pela ISKCON, dever-se-ia construir um templo. Eles deveriam pelo menos colocar uma cerca em volta do terreno, construir pequenas cabanas e viver no terreno enquanto preparavam-se para a construção do templo. Tejas diz o seguinte: este será o templo de Krishna Balarama, dizia Prabhupada. Na realidade, não sabíamos o que estava se passando. Todos achávamos que isso estava tão distante. Era realmente na roça, Ramanreti. Não havia ninguém por lá, era um local bem isolado e havia um monte de assaltantes que viviam por lá. Nós pensávamos, se é que vamos ter um templo por aqui, ninguém jamais virá. Mas Prabhupada dizia, onde quer que esteja Krishna, todos virão. Shyamasundar, o secretário de Prabhupada, escreveu a um irmão espiritual comentando sobre a recém-adquirida propriedade de Vrindavana. Hoje mais cedo, antes do desjejum, Prabhupada assumiu pleno controle dos 4.000 metros quadrados do lote doado em Ramanreti, onde Krishna costumava divertir-se com os amigos na floresta, e situado cerca de 10 minutos de caminhada a partir do Radha Damodara. Prabhupada inspecionou a terra com a corda de sua tela de mosquitos, fez ajustes, traçou planos, assinou o contrato, foi ao cartório de Mathura e assinou, selou e emitiu tudo num instante. Prabhupada pediu-me que lhe solicitasse pelo menos 50 homens dos Estados Unidos. Devem vir imediatamente para a Índia. Afinal, conseguimos um programa sólido na Índia, projetos enormes em Mayapur, Vrindavana e Bombaim. Todas as terras são adquiridas. Tomam-se as providências e quem faz tudo é Prabhupada. Porém, há aqui poucos homens de nós para lutar com a imensa tarefa. Disparado a maior tarefa dentro da sociedade, de desenvolver esses 3 lugares. E acredita, esses 3 projetos são mais queridos de Prabhupada do que qualquer outro jamais contemplado.